Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Léo Ramos, eu sou professor de inglês e nesse vídeo nós vamos falar sobre a estrutura do passado contínuo, como que a gente vai usar ela e para que ela serve. Então, primeiro ponto, o passado contínuo, né, é um tempo verbal utilizado para descrever ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Então, alguns exemplos para vocês assim. Imagina assim, ontem eu estava trabalhando. I was working. Eu estava descansando. I was resting. Então você vai usar aqui o verbo to be no passado com ing. Vamos para mais detalhes. Então aqui os verbos auxiliares aqui que tem que usar nessa estrutura são os dois verbos aqui to be no passado, was e were. E embaixo aqui estão os pronomes que você conjuga eles, né? Então, I, he, she, it, você conjuga com was. E you, we, they você conjuga com were. Aí aqui a estrutura de uma frase positiva. Como vocês podem ver, você tem que prestar mais atenção aqui no sujeito que você está usando, usar o verbo to be equivalente e depois colocar o verbo ing. Lembrando que um verbo ing, por exemplo, eating, comendo, estudando, studying, pensando, thinking e assim por diante. E o complemento é o resto da frase, pode ser uma palavra ou várias. A diferença aqui para uma frase negativa é que você tem que colocar o not entre os dois verbos, nas duas versões. E na pergunta, você tem que inverter o verbo to be com o sujeito, né? Was I, was he, was she, was it, were you, were we e were they. Aí aqui eu deixei alguns exemplos e são as mesmas frases, afirmando, negando e perguntando, para vocês verem que essa estrutura não é um bicho de sete cabeças, ela é extremamente intuitiva. Então vamos lá, as frases aqui. Eu estava estudando inglês ontem e eles estavam estudando inglês ontem. I was studying English yesterday. They were studying English yesterday. Aí negando. I was not studying English yesterday. They were not studying English yesterday. E a pergunta, was I studying English yesterday? E were they studying English yesterday? Aí aqui a gente vai fazer alguns exercícios. Então aqui cada lacuna é preenchida com um verbo. E aqui no caso a gente vai falar o verbo have. Então como é que ficaria? She was having lunch. She was not having lunch. Was she having lunch? Ela estava tendo o almoço, né? Que a lógica no inglês é diferente. Você tem que, quando uma pessoa está tendo tá comendo uma refeição, você tem que falar tendo almoço, jantar, café da manhã. Então, repara que as ordens dos verbos são as mesmas. E aí aqui, para usar o outro verbo to be, bring. Então, they, espaço, espaço, food for me. Vai ficar, they were bringing food for me. Eles estavam trazendo comida para mim. Negando, they were not bringing food for me. E were they bringing food for me. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no like. Até a próxima e tchau, tchau.